Meus amigos, meus irmãos, boa tarde, boa noite. Jesus nos trouxe o quê? Ensinamentos ou salvação? Jesus nos trouxe a salvação. Ele mesmo disse: eu vim salvar o que estava perdido. E além de salvar, ele veio ministrar também um aprimoramento do homem salvo, mediante os seus ensinamentos. Em primeiro lugar, ele veio salvar. Ele veio reconciliar o homem com Deus. Ato soberano de Jesus. Ele veio salvar o homem. Ato soberano de Jesus. Ele veio anular os nossos pecados. Remissão, redenção. Ato soberano de Jesus. Então, a primeira coisa, a mais importante na obra de nosso Senhor Jesus Cristo, foi trazer a salvação pela sua morte sacrificial, pela sua morte substitutiva em nosso favor, em nosso lugar, chamada também de morte vicária. Nós podemos constatar isso em várias passagens. Vamos começar pelo Evangelho de João. 1 João, capítulo 4, versículo 10. O que o apóstolo amado diz sobre isso? Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Enviou seu Filho amado Jesus Cristo para propiciação, para expiação, para que tivesse poder de anular os nossos pecados. Então, propiciação. Então, morte vicária, morte substitutiva, não é um ponto de vista, é uma verdade constrangedora. Constrangedora para muitos que atentam contra a obra redentora de Jesus. Mas é de fácil compreensão e de muito regozijo para nós cristãos, que sabemos que foi essa morte substitutiva que nos tira os nossos pecados, nos reconcilia com Deus, nos salva e nos concede a vida eterna. Além do Evangelho de João, temos na carta aos Hebreus, no capítulo 2, uma passagem também muito importante. Capítulo 2, versículos 9 e versículo 10. O que diz? Fala sobre a morte expiatória de nosso Senhor Jesus Cristo. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor do que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem. Provasse a morte por todo homem. Então, Jesus realmente experimentou a morte de cada um de nós, porque cada um de nós deveria ser morto, crucificado, porque todos nós temos a natureza pecaminosa. E continua: porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. O autor da salvação deles. Então, a autoria da salvação vem pela morte vicária, pela morte substitutiva, pela morte voluntária de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Qualquer tentativa de analisar qualquer um desses textos de maneira contrária, é necessário que a pessoa tenha um espírito muito enganoso para tentar desmentir essa verdade constrangedora. Temos outras passagens.
vamos ao Evangelho de Mateus, vamos ao Evangelho de João antes, que está mais perto aqui. Evangelho de João, capítulo 10, versículos 17 e 18. O que Jesus diz? Portanto, as palavras do próprio Filho de Deus. O que Jesus diz sobre a sua vida e a sua morte na cruz? Ele diz outra vez a verdade que constrange a muitos, mas é para nós cristãos, para toda a comunidade cristã, motivo de regozijo, motivo de alegria, porque é a nossa salvação. Diz Jesus no Evangelho de João, capítulo 10, versículos 17 e 18. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Eu dou a minha vida para a reassumir. Eu entrego a minha vida para depois voltar a viver novamente. Morte vicária e ressurreição. Ninguém a tira de mim. Jesus afirma que ninguém tira a sua vida. Mas Jesus morreu na cruz. Se ninguém tira a sua vida e Jesus foi crucificado, é porque isso aconteceu com a sua permissão. É porque isso aconteceu pela vontade de Deus Pai e pela vontade de nosso Senhor Jesus Cristo. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Olha aí a prova escriturística da morte substitutiva vicária, da morte por propiciação na cruz por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele termina: tenho autoridade para a entregar e também autoridade para reavê-la. Este mandato eu recebi de meu Pai. Então, Jesus diz aqui, de modo mais estilizado ou de modo mais simplificado: a minha vida pertence unicamente a mim. A minha vida espiritual, a minha vida física, a minha integridade. Se eu for preso, maltratado e morto, é porque assim eu e Deus Pai desejamos. É porque assim está planejado por mim e por meu Pai desde o começo da humanidade. Na verdade, desde a eternidade. Então, esse aqui é mais um texto, é o terceiro exemplo que nós demos da morte vicária substitutiva, que é a morte que salva. Não são os ensinamentos. Jesus não foi morto por causa dos seus ensinamentos. Ele foi morto porque a sua morte estava planejada como projeto de resgate perfeito desde a eternidade. Não na presença de nenhum homem, nem na presença de nenhuma mulher, mas na presença de três espíritos puros e perfeitos: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Desde a eternidade, o resgate do homem pela propiciação em nosso Senhor Jesus Cristo é a essência da obra redentora de Jesus. Não são os seus ensinamentos, que são maravilhosos e aprimoradores, mas eles não são salvíficos. Se alguém disser que Jesus foi morto pelos seus lindos ensinamentos, essa pessoa está corrompendo a obra redentora de Jesus. Ela é uma pessoa simpática, que fala em amor, fala em caridade, mas não diz a verdade, porque a verdade incomoda o seu espírito. Então não basta falar em amor e caridade, é preciso falar a verdade. Então nós temos aqui no Evangelho de João, capítulo 10, versículos 17 e 18, a nossa terceira evidência. Vamos ao Evangelho de Mateus,
Mateus 26. Muito boa passagem. Mateus 26, versículos 52, 53 e 54. Jesus estava sendo preso, estava prestes a ser preso. Alguém levanta a espada para tentar defender Jesus. Então Jesus começa a discursar. Então Jesus lhe disse: embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso não pensas que não posso rogar a meu Pai, e ele me mandaria neste momento mais do que 12 legiões de anjos? Vocês pensam que eu não tenho à minha disposição 12 legiões de anjos? Vocês pensam que eu preciso de uma espada para me defender? Vocês pensam que o Filho de Deus precisa de 2 ou 3 homens fortes para garantir a sua segurança e a sua vida? Para isso eu tenho 12 legiões de anjos. É por isso que as Escrituras são escarnecidas muitas vezes, porque elas guardam maravilhas, um verdadeiro tesouro sobre o verdadeiro motivo da morte substitutiva de Jesus. Então, além de Jesus dizer que tinha à sua disposição, naquele momento, se ele quisesse, mais do que 12 legiões de anjos, ele completa maravilhosamente, no versículo 54. Como, pois, se cumpririam as Escrituras segundo as quais assim deve suceder? Jesus está dizendo, para que se cumpram as Escrituras, é necessário, é condição sine qua non, que eu me deixe prender, maltratar, crucificar, ser morto e ressurreto ao terceiro dia. Então, a morte substitutiva de Jesus não pode ser contestada por homens e mulheres que vivem o cristianismo e que vivem, portanto, a verdade de Deus para todos nós. Jesus aqui, com as suas palavras, e você pode analisar o texto, prova que ele só foi preso e só foi morto porque assim desejou, porque assim estava planejado desde a eternidade. No mesmo Evangelho de Mateus, nós temos o capítulo 16, muito interessante também, porque Jesus anuncia aos seus discípulos a necessidade dele vir a sofrer, ser martirizado, ser morto e ressurreto ao terceiro dia. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 21, 22 e 23. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas, por parte dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ser ressuscitado no terceiro dia, com essa especificação, com esse detalhe, mostrando que Jesus sabia que seria morto, porque desde a própria eternidade, Deus Pai e Deus Filho haviam planejado dessa maneira. E Pedro, chamando Jesus à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Pedro, muito fraternal, querendo mostrar um grande amor por nosso Senhor Jesus Cristo, não queria que Jesus fosse morto, fosse maltratado, fosse crucificado. Aí então Jesus chama a atenção de Pedro, repreende seriamente a Pedro. Mas Jesus,
voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, que saia de ti o espírito da mentira e o espírito do engano. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. O que são as coisas dos homens, e até mesmo as coisas de Satanás, é que Jesus não fosse preso, não fosse morto e não fosse ressurreto. Jesus disse a Pedro: cogitas das coisas dos homens, mas não das coisas de Deus. Mas o que é cogitar das coisas de Deus é que Jesus fosse morto. Morto e ressurreto ao terceiro dia. Morte e ressurreição. Uma parte, digamos, axial de toda a obra salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo e da própria cristandade. Nós vemos aqui, então, esses exemplos em Mateus 16, Mateus 26, João 10, em Hebreus 2, em 1 João 4,10, nós vimos exemplos, existem muitos mais, que provam a morte vicária de nosso Senhor Jesus Cristo em nosso favor, em propiciação pelos nossos pecados. Não foi morto Jesus pelos ensinamentos. Naturalmente, os ensinamentos de Jesus causaram também muitos ciúmes, muita inveja em toda aquela liderança farisaica. Mas a morte de Jesus foi promovida como um plano eterno e perfeito de resgate, independente da vontade de fariseu, saduceu, romanos ou hebreus. Jesus morreu por nós, e essa é a maior demonstração de amor já acontecida na face da terra. A morte vicária de nosso Senhor Jesus Cristo, que entregou-se em holocausto perfeito, em propiciação perfeita pelos nossos pecados. Os ensinamentos de Jesus são maravilhosos. O sermão da montanha é maravilhoso. O que está contido em Mateus, capítulos 5, 6 e 7, nós devemos amar e precisamos cumprir como matéria de aprimoramento do nosso caráter cristão. Agora, como é que se adquire um caráter cristão? Crendo nessa obra redentora, de que nós não somos capazes de nos resgatarmos e de nos reconciliarmos com Deus, a não ser por ação soberana de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, essa é uma prova. Existem outros versículos, outros textos, mas para o vídeo não ficar longo, temos quase 20 minutos, nós trouxemos assim essa informação. Por que Jesus morreu? Pelo seu amor por nós, para nos resgatar da nossa natureza pecaminosa. E os seus ensinamentos, posteriormente, em segunda instância, para o nosso aperfeiçoamento moral e espiritual. Mas, em primeiro lugar, a sua morte foi uma morte vicária e substitutiva para nos salvar, para nos reconciliar com Deus e nos conceder as regiões celestiais. Amém? Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo. Muito obrigado.